Bom dia a todos. Vamos à leitura de uma parte das senhas diárias para o dia de hoje, dia 24 de julho de 2022, o sétimo domingo após Pentecostes. Por que só uma parte? Como eu já expliquei em outros vídeos de domingo, as senhas diárias no domingo, elas são acrescentadas do versículo bíblico específico para o domingo, que se torna também o versículo bíblico lema da semana. Os dois textos bíblicos grandes são acrescidos de mais dois textos bíblicos e se tornam os textos do culto e da missa, mais os dois versículos normais que vêm das senhas de cada dia, e mais a oração, que também é característica das senhas de todo dia. Então, para o domingo, eu só leio o versículo bíblico do domingo e da lema da semana e o texto bíblico da pregação, do culto e da missa. Então vamos lá. O texto bíblico para este domingo, dia 24 de julho, é de João capítulo 6, versículo 68, em que Jesus está falando sobre segui-lo, sobre a caminhada com ele, e diz assim: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, se não for contigo, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida. Ele diz: nós não temos nem para onde ir se não for contigo, porque tu és aquele que tem as palavras da vida. E o texto da pregação é de Gênesis capítulo 18, versículos 20 a 32. Esse a gente vai ter que conversar, porque na interpretação dessa história, ela já vem pronta. Muita gente já nem lê o texto e já tem a interpretação pronta na cabeça. Já está com a cabeça feita para essa história e nem leu ela. Essa interpretação pronta, feita, ela é mais preconceito do que interpretação. Ou é uma falsa interpretação feita a partir de preconceitos, não na leitura atenta do texto e de seu contexto. Vamos à leitura. Gênesis 18, 20 a 32. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Clamor sobre Sodoma e Gomorra está dizendo: o pecado lá é grande e continua grande. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor, a essa acusação que é vinda até mim. E se assim não é, eu vou sabê-lo. Então diz lá que 2 anjos foram até Sodoma e Gomorra para ver o que estava acontecendo. Então partiram dali aqueles homens, sabe, esqueça um anjo com asa, tá? E foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, o Abraão chegou até o Senhor, até Deus, e disse: destruirás o justo com o ímpio? Tu vai destruir o justo com aquele que pratica o pecado? Se houver porventura ali 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram?
Longe de ti fazeres tal injustiça, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti fazer essa injustiça. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade toda por amor desses justos. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não sei, o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão: não sei ir, o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui, a primeira, é um Deus piedoso. Se ele encontrar justos lá, ele não quer destruir. Ele só quer destruir se assim não tiver outro jeito. Mas vamos um pouquinho antes de ler, interpretar somente esse texto, vamos ver também um pouquinho do contexto. Sabe, na época da conquista da terra, é assim que a gente fala em termos teológicos, período da conquista da terra, foram destruídas muitas cidades na Palestina. Sabe, em Jerusalém? Jerusalém foi uma cidade conquistada, não foi construída pelos israelitas. Jerusalém foi invadida, foi tomada. Ela era uma cidade jebusaica, cananeia, não era dos judeus. O Davi, que depois ficou rei Davi, ele era um mercenário, ele era um guerreiro de aluguel. Ele lutava por dinheiro e depois ele gostou do negócio e começou a lutar por poder. Ele não era um cara tão bonzinho assim. Leiam lá no livro dos juízes e dos reis. Ele roubava terra. Ele chegou a mandar gente para a guerra para morrer, para ficar com a viúva. Ele escravizava. Ele era um machista e ladrão. Não leiam só os textos sobre Davi, que são escritos pelos puxa-sacos do templo lá. Puxa-sacos do templo e da monarquia, que estão lá no Salmo. Leiam os textos de juízes para ver quem era Davi. Bom, então foram destruídas muitas cidades durante a conquista da terra. Jerusalém, vários outros. Jericó, derrubaram os muros, e o muro era uma coisa importante naquela época para as cidades. E só pouparam uma prostituta porque ela deixou os soldados israelitas dormir na casa dela. Os outros passaram na faca, ou escravizavam. Foram destruídas as cidades. Isso é a primeira coisa. Sodoma e Gomorra não foi um caso excepcional. Segundo, agora voltando para Sodoma e Gomorra e esse texto. Viram algum lugar falar ali em homossexualidade? Sabe, essa acusação de praticarem sexo forçado com homens, com homossexualidade, aparece só uma vez em todo o contexto de castigo.
dessas duas cidades. Mas sim, eles eram malvados e cruéis. Sabe por que houve o dilúvio? Porque havia muita maldade na terra. Leiam lá, maldade, exploração, assassinato, tortura. Por isso Deus resolveu fazer o dilúvio. Quase se arrependeu. E daí ele resolveu salvar os que não eram maus. E com Sodoma e Gomorra, o problema era a maldade. Eles eram xenófobos, racistas, e tratavam cruelmente todas as pessoas que eram estranhas a eles, os estrangeiros, os que vinham de algum lugar de fora, que não eram da turminha deles, eles eram maldosos, cruéis. E o estupro era uma dessas maldades. Inclusive com homens. Esses anjos aqui, que foram lá observar Sodoma, eles disseram lá pro Ló: deixa nós ficar com os caras, nós queremos mostrar para eles que não é para vir aqui. Por isso, quem interpreta esses textos, muitas interpreta falsamente, porque não lê o texto, nem o contexto. Às vezes, essa interpretação falsa é muito mais por preconceito e principalmente homofobia ideológica e também problemas sexuais desses tipos aí de intérpretes falsos, do que por observação do texto e do contexto. Então, vamos ler com atenção para a gente falar com razão, com clareza, tá? Repensem quando vocês ouvirem assim: Sodoma e Gomorra era tudo homossexual, por isso Deus destruiu. Leiam para ver se é. Um bom dia.